Você sabe como Hong Kong funciona hoje, sendo parte da China, mas ao mesmo tempo tendo um governo semi-independente? Sabia que a economia de Hong Kong reduziu em percentual em relação à China de uns anos para cá de 18% para apenas 3% de participação? Quais são os próximos passos relativos a uma região tão diferente e que ao mesmo tempo pode e não pode ser considerada como China? É isso que a gente vai falar no vídeo de hoje aqui. E antes de mais nada, me apresentando aqui, meu nome é Klaus, conhecido como Mr. China, e trabalho e auxiliando empresas a importarem da China ou de qualquer outro lugar do mundo desde 2001. Esses conteúdos que a gente coloca aqui no YouTube são para esclarecer aí várias dúvidas, e a gente fala também um pouco sobre história, sobre cultura, para que as pessoas entendam que não somente você tem que ficar por dentro aí de algum aspecto de importação, mas sim ficar por dentro de histórias, que isso aí também faz parte na hora que você está fazendo uma negociação com uma empresa ou com pessoas aí de cada local. Então hoje a gente vai falar um pouco mais aí sobre Hong Kong. Hong Kong é uma região hoje que faz parte da China. Em 1997 ela foi reincorporada à China e foi feito um tratado com a Grã-Bretanha na época dessa devolução. A Grã-Bretanha ocupou por 100 anos a região de Hong Kong, né? Isso aí foi devido lá para trás à Guerra do Ópio, a qual a China, uma época, proibiu o consumo do ópio no território, e os ingleses, eles vendiam muito o ópio que era consumido para a população da China, e com a proibição parou de vender. E aí, como eles pararam de comercializar isso, eles acharam ruim e começaram a guerra, porque aí eles retomaram aí a situação, a condição no local, e puderam aí, vamos dizer, voltar a vender o ópio, que era um vício para as pessoas, né? E na época o exército da Inglaterra era muito mais forte do que da China, e a China acabou perdendo, claro, essa guerra. E na hora que ela perdeu, a negociação foi que o Hong Kong ficasse em poder dos ingleses por 100 anos. E foi tratado, né, depois de um tempo, que quando foi se feito essa devolução de Hong Kong para a China, teriam aí 50 anos de transição, pois durante todo esse período Hong Kong ele foi colonizado por ingleses, e toda a população que já tinha vindo aí fugindo da China, muitas pessoas aí devido à revolução cultural que teve na China, a população, mesmo sendo chinesa, ela entrou aí em hábitos ocidentais, né, hábitos aí da Inglaterra. E o desenvolvimento do local ele foi feito com bases aí em normas britânicas, em tecnologias também britânicas, aliado aí à cultura oriental, e num local que também está lá naquela região. E aí Hong Kong por muitos anos tornou-se um centro independente comercial, né? Várias financeiras do mundo foram para lá, criou-se como se fosse uma zona franca de impostos, com menos regulamentações, com menos impostos, com vantagens para que empresas se estabelecessem lá, e fosse feito aí um polo econômico para que as empresas pudessem aí fazer as comercializações, que elas pudessem fazer todos os negócios que tinham na região naquela época. E até hoje, Hong Kong hoje tem um sistema diferente. Por quê? Quando ela foi reindexada aí à China, aos poucos, na verdade, o governo de Hong Kong ele tem uma independência, mas a aprovação do governo ele passa pela aprovação de Pequim, ou seja, ele está subordinado ao governo de Pequim, às ações, e até a própria eleição aí dos líderes de Hong Kong que controlam, eles são subordinados hoje ao governo de Pequim. Embora eles tenham aí essa certa independência, não é toda independência que eles podem ter. Eles têm moeda diferente, eles têm aí um sistema financeiro, fiscal diferente, mas, querendo ou não, cada vez está interligado mais com a China, que antes estava mais interligado com o Ocidente, né, com a Inglaterra e tudo mais. Então, Hong Kong é uma situação hoje que, depois que ela foi anexada à China novamente, a população, inclusive, revolta, né? Tem sido visto várias manifestações aí, porque eles não aceitam várias ações que o governo, né, com um modelo de controle que ele faz em cima de Hong Kong, ele acaba não aceitando a população, né?
mas não tem muito o que fazer, ou se as pessoas querem ou não seguir aí essa parte cada vez mais chinesa dentro da economia e do controle, as pessoas vão ter que acabar acostumando com isso. Só que, como o governo chinês interferiu muito, né, e entrou muito aí na questão de Hong Kong, fazendo aí o controle das pessoas que estavam controlando, muitas empresas e muitas pessoas já estão migrando de lá. Uma das saídas que as pessoas têm ido é Singapura, que também tem aí um modelo bem livre, que as pessoas bem desenvolvido e é um centro financeiro importante hoje mundial. Hong Kong hoje, ele já ocupou 18% aí da economia, hoje ele ocupa apenas 3%, mas não apenas por essa mudança de governo. Várias outras cidades da China, como Shenzhen, como Xangai, também evoluíram muito, tanto no quesito como cidades, como polos econômicos, polos financeiros, para que empresas se estabelecessem lá, retirando aí toda aquela vantagem que Hong Kong tinha até a época de comercializar. Além disso, Hong Kong é uma das cidades caras, a população tem aí uma média salarial alta, tem um nível de vida muito bom e as fábricas, em grande maioria, elas não estão localizadas em Hong Kong. E exatamente o preço do metro quadrado é altíssimo, existe pouca área habitável dentro de Hong Kong, o que faz com que seja um dos maiores metros quadrados do mundo. E com isso, quando você vai criar uma fábrica, se você vai instalar uma fábrica lá, um processo produtivo, com certeza vai onerar muito a sua produção quando você estiver aí no local que a produção ela é mais cara. Então, hoje Hong Kong possui aí muitos bancos, né, pessoas do mercado financeiro, ainda fazendo essas intermediações, ainda tem aí o seu papel de destaque, mas é visto como a China meio que controlando isso, e a China agora está vendo que ela tem que reacender a política no local. Agora está num processo de mudança do governo de Hong Kong, e pelo que eu tenho visto, esse novo governo que vai assumir, pelo que me parece, ele vai ser mais liberal do que a ex-executiva que estava no local até então. Ele está mais liberal, ele está com ações, com ideias mais diferentes, e ele quer realmente retomar aí o posto de importância de Hong Kong, o que eu acho que é fundamental. Hong Kong é uma das minhas cidades preferidas, eu acredito que é uma cidade pulsante, com energia, e eu acho que tem tudo aí realmente para ter um papel de destaque. Vale a pena verificar aí as normas, as leis. Antes era feito muitos negócios internacionais que de forma duvidosa tinham suas origens, e isso começou a apertar o cerco, né? Principalmente com a China tomando as rédeas, mas eu acredito que a China também está verificando que ela pode agir de uma forma diferente, e ela já age, ela mesma fala que é um país, dois sistemas de governo diferentes, né? O que já é um grande avanço, Pequim aceitar isso, e eu vejo agora Hong Kong com vamos dizer, acho que o período pior, inclusive de manifestações das pessoas, dos povos, estava assim bem forte. Acho que agora pode ser que reduza isso, e vamos ver também com relação à política que o novo primeiro secretário, né, primeiro-ministro que está assumindo, ele vai tomar. Eu vi uma notícia muito boa que a Cathay Pacific agora vai retomar os seus voos, vários voos, está recontratando 4.000 tripulantes, o que é uma excelente notícia. Ou seja, se é dada essa sinalização, é porque realmente as companhias aéreas vão voltar a voar. Hong Kong tem um dos maiores aeroportos, mais movimentados do mundo, um dos principais aeroportos da Ásia, enorme, vários voos, e que agora, se a Cathay está recontratando 4.000 pessoas para contratarem para a Cathay Pacific, que é a empresa de Hong Kong, por sinal, uma das melhores que existem, é um sinal que Hong Kong vai voltar aí a oferecer voos, e inclusive a política interna com relação à pandemia. Hoje, Hong Kong está com uma quarentena de 7 dias, o que está bem diferente, o controle está bem mais brando do que na China. Então você já vê aí algumas ações bem diferentes da China, realmente eles já estão convivendo bem mais do que a própria China, e isso serve até como um laboratório para a China verificar as ações que são feitas para eles implementarem depois. Isso dá uma vantagem enorme para a China, ela ter aí todas as informações de Hong Kong, ela está sob domínio chinês, e a China sabe tudo o que acontece lá, e tem aí um laboratório enorme aí até para metas de consumo, até controles de pandemia. Ou seja, é uma vantagem grande que a China tem de poder testar aí um sistema tão diferente dentro de um território que é dela também,
mas todo mundo sabendo aí que é um sistema, vamos dizer, liberal, mas com controle, beleza? Hong Kong com certeza é um lugar que você um dia deve conhecer. Se você já conhece, me fala aqui também, que realmente Hong Kong é um lugar muito mágico. Se você gostou desse conteúdo aqui, deixa aqui seu joinha, se inscreve no canal e qualquer dúvida que eu puder aí te ajudar, você pode entrar em contato e deixar aqui também, beleza? Até a próxima, um abraço.